Oi, eu sou a Manuela, da turma de Prática de Eletromagnetismo. Hoje eu vou apresentar um pouco dos campos magnéticos, a teoria e simulação, que faz parte do experimento 3. Bom, um resumo do que a gente vai estar apresentando no vídeo. Eu vou fazer uma introdução sobre o tema geral, depois eu vou passar para a teoria, onde nós vamos ter algumas perguntas e respostas sobre supercondutores, permeabilidade magnética, efeito Meissner, materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos e ímãs permanentes. Depois da parte da teoria, a gente vai começar simulações e resultados, que vai ser o procedimento prático, digamos assim, onde vão ter quatro etapas de simulações. A primeira vão ser as simulações com ímãs, eu vou apresentar 4 ímãs diferentes, 4 situações diferentes. Depois a gente vai passar para os eletroímãs e vai ter a parte 2D, e aí a gente vai apresentar com diferentes tipos de materiais. Depois a parte 3D, também utilizando a diferença de materiais. E por último, a simulação do torque magnético. E finalizar com uma conclusão. Bom, o objetivo do experimento é explicar o comportamento do campo magnético através das simulações feitas pelo Ansoff Maxwell, como a gente já vem fazendo. E o campo magnético, ele é um espaço que surge quando as cargas elétricas elas se movimentam, né? E elas são sujeitas à ação de uma força magnética, que é capaz de alterar a sua trajetória. Ele é representado por linhas, e é uma grandeza vetorial, e a unidade de medida é Tesla, que foi um dos grandes pesquisadores sobre campo magnético. Depois a gente vai passar para conceitos e teorias. Bom, a primeira pergunta é o que é um supercondutor. Supercondutor são materiais capazes de transformar corrente elétrica sem apresentar nenhuma resistência elétrica, desde que refrigerados a baixíssimas temperaturas. A temperatura na qual uma substância se torna supercondutora, ela é denominada temperatura de transição ou temperatura crítica. Existem tipos de supercondutores. O tipo 1 é quando ocorre com o efeito Meissner, é total. Ou seja, quando todo o campo magnético ele é excluído do material. O tipo 2 ocorre quando há uma pequena penetração das linhas de campo magnético para dentro do material. Pediu também alguns tipos de materiais supercondutores que trabalham a temperaturas próximas a 273 Kelvin. O primeiro a gente tem o composto de hidreto de enxofre de carbonáceo, o triiedreto de latânio, o superhidreto de ítrio, triidretro de latânio e o grafite polietílico. Bom, a segunda pergunta era para explicar o que é permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética é uma constante de proporcionalidade que depende do material do objeto e da sua preparação também. Ela relaciona a indução magnética do material num determinado ponto em função do campo magnético que existe naquele ponto. É uma propriedade de cada material que indica a capacidade de concentrar fluxo magnético. Aqui a gente tem uma tabelinha que difere cada material com a sua permeabilidade magnética relativa. E aqui também a gente tem uma classificação magnética, que a gente já vai entender um pouquinho depois, o que são cada um desses materiais, quais são as características de cada um deles. Mas a gente consegue relacionar eles com a permeabilidade magnética relativa, porque abaixo de 1 são materiais diamagnéticos, como vocês podem ver aqui na tabelinha, 0,9, todos abaixo de 1. 1 é aproximadamente 1, né? 1 são materiais paramagnéticos, e acima de 1, como vocês podem ver aqui, são materiais ferromagnéticos. Isso também vai influenciar na classificação magnética dos materiais. O efeito Meissner. O efeito Meissner é a expulsão de um campo magnético de um supercondutor. Walter Meissner e o Robert Oschenfield, eles descobriram o fenômeno em 1933 pela medição de distribuição do fluxo externo a espécimes condutores, aos quais eles resfriaram abaixo da sua temperatura de transição, aquela temperatura que a gente viu que o material se torna supercondutor, ou seja, abaixo disso, né? E os espécimes se tornaram perfeitamente diamagnéticos, cancelando todo o fluxo interno. Aqui, como vocês podem ver na imagem, acima da temperatura crítica, que é a temperatura de transição, as linhas elas seguem normalmente no objeto sem nenhuma interferência. Quando ele está abaixo dessa temperatura crítica, né, que os materiais já se tornam supercondutores, vocês podem ver que ele tem a expulsão do fluxo, né, do campo para as laterais, para fora do objeto. Então, esse é
é a definição, né, e a explicação do efeito Meissner. Depois a gente vai explicar um pouquinho sobre os materiais, diferentes tipos de materiais. Os materiais paramagnéticos, eles são materiais que possuem elétrons desemparelhados e que, na presença de um campo magnético, eles se alinham, fazendo surgir um ímã que tem a capacidade de provocar um leve aumento na intensidade do valor magnético em um ponto qualquer. Esses materiais, eles são fracamente atraídos pelos ímãs. Um exemplo é o alumínio, o magnésio e o sulfato de cobre. Já os materiais diamagnéticos, eles são materiais que, colocados na presença de um campo magnético, eles têm os seus ímãs elementares orientados no sentido contrário do sentido do campo magnético que foi aplicado. Assim, eles estabelecem um campo magnético na substância que possui o sentido contrário ao campo que foi aplicado, o campo magnético que foi aplicado no ímã. Um exemplo é o bismuto, o cobre, a prata e o chumbo. Já os materiais ferromagnéticos, eles são os materiais mais fáceis de ser magnetizáveis, são muito magnetizáveis. Alguns materiais, inclusive, conseguem reter o magnetismo após a remoção do campo magnético. Então, mesmo que você tire o campo magnético externo, eles continuam retendo o magnetismo. E dizemos que esses materiais, eles possuem boa retentividade. Essa propriedade ela é utilizada, por exemplo, em magnetizadores de chaves, que são usadas para retirar parafusos de equipamentos, ou quando se deseja obter um campo magnético com alta intensidade. E um exemplo é ferro, cobalto e níquel. Agora a gente vai passar para a última pergunta, que é o que são ímãs permanentes? Os ímãs permanentes são aqueles que mantêm as suas propriedades magnéticas por um longo período de tempo sem alteração nenhuma. Os ímãs permanentes, eles são classificados como ímãs naturais, quando eles são encontrados na natureza, ou artificiais, quando eles são construídos, né? Eles perdem sua força magnética apenas quando são expostos a coisas exteriores, né? Como elevadas temperaturas, campo elétrico, que podem anular o poder magnético. Eles são feitos de materiais ferromagnéticos, como a gente acabou de ver, que são muito magnetizáveis, e eles são considerados bons condutores de corrente. E como são metais, suas temperaturas críticas são muito baixas, já a sua temperatura de Curie é alta, por serem ferromagnéticos. Assim, o ímã permanente ele não corre o risco de perder a propriedade por conta da temperatura. Então, a temperatura não vai influenciar nas propriedades dos ímãs permanentes. Bom, agora a gente vai passar para a parte das simulações, que vai ser a parte um pouco mais demorada, porque vão ter muitas simulações e muitos detalhes. As primeiras simulações elas vão ser com os ímãs, e a gente vai apresentar quatro simulações diferentes, né? 4 resultados diferentes, digamos assim. Os 3 primeiros, eles vão ter que vão ser cada um desses aqui. Os 3 primeiros, como a gente pode ver, eles têm uma geometria bem parecida. A única coisa que vai mudar são as linhas aqui. Como vocês podem ver, cada um deles vão estar com uma orientação diferente. Então, isso vai influenciar nos resultados. Já o último vai ser nesse formato aqui retangular. E aí a gente vai também utilizar as linhas, né? Bom, começando as simulações dos ímãs, a gente vai sempre começar pela geometria do nosso objeto, né, que a gente quer fazer. Primeiro, para facilitar, a gente vai fazer um retângulo na parte 2D, e depois a gente vai passar, para expandir, né, essa peça, a gente vai passar para a parte 3D, para a gente conseguir fazer aquele formato circular do ímã, né? A gente fez essa peça, duplicou ela, e agora a gente vai duplicar utilizando uma ferramenta de ângulo, onde você consegue duplicar quantas vezes você quiser em diferentes ângulos. Depois que a gente fez isso, a gente vai voltar para o 2D e a gente vai continuar a simulação. Aqui a gente criou uma região, né, que vai ser a região de vácuo, que a nossa peça ela vai estar sendo analisada, digamos assim, né? Coloquei algumas propriedades também nessa região. Agora a gente vai mudar um pouco das propriedades da geometria no geral. A gente vai mudar um pouco a transparência, vai mudar a cor para melhor visualização. Colocar o material também. Vocês podem ver que todas essas
todos os retângulozinhos, eles formaram a geometria e eles vão ser o ímã, o nosso ímã. Depois que a gente selecionou, né, o material e mudou algumas propriedades de cor, agora a gente vai começar a colocar as orientações como aquelas que foram solicitadas. No primeiro imã, a gente vai colocar todas as forças saindo, né? Tipo, de dentro para fora. Então, vocês podem ver que eu utilizei uma ferramenta que muda, que altera as coordenadas. Então, primeiro eu coloquei uma coordenada diferente em cada pedacinho do imã, digamos assim. E agora a gente vai relacionar cada uma delas, colocando cada posição, cada imãzinho, né? Cada um dos 12, na posição que a gente acabou de criar. Então, cada retângulozinho criado, a gente vai mudar a orientação dele de global para essa nova orientação que a gente criou, acabou de criar. Aqui eu acabei fazendo uma bagunça, por isso eu recomendo fazer com bastante calma e prestando atenção na cor aqui de qual pedacinho do imã que você está trabalhando. Esse primeiro, ele foi bem mais complicado de fazer, assim, porque a gente vai conhecendo as ferramentas e o passo a passo também. Lembrando que todas as referências eu utilizei dos vídeos de apoio que foram passados, né, no PDF. Depois que eu finalizei essa parte, a gente deu um setup, viu se estava tudo certinho e salvou. É basicamente isso, a nossa geometria tá pronta e posicionada. Então, agora a gente vai passar para a parte de resultados. O primeiro resultado foram as linhas de fluxo. Como vocês podem ver, cada imãzinho vão ser iguais os formatos da linha, mas cada um vai ter a sua referência, né? Ali eu tava só mudando parâmetros mesmo para melhor visualização e escala. Agora a gente vai colocar os vetores e o campo. Novamente, só mudando a escala para melhor visualização. E é muito interessante alterar essa questão da escala para você conseguir visualizar melhor o principal ponto e conseguir comparar melhor também, porque a grande ideia de você fazer várias coordenadas diferentes, orientação diferente do campo do imã, é você entender qual que vai ser o resultado disso, né? Então, quando você altera, você consegue visualizar melhor. Aqui eu tava tentando entender o que eu tinha feito de errado, porque parecia estranho, apesar de estar com a coloração assim, a escala de coloração, como vocês podem ver na tabelinha, tava certo, de acordo com as referências, mas parecia estranho. E depois eu entendi que eu não mudei a cor, eu só mudei um pouco a transparência. E isso faz diferença, porque vocês podem ver que, nesse caso, o campo, ele tá nessa última parte, que é azul, a tonalidade azul, né? Então, se de acordo com a cor que você escolhe para o imã, para o objeto, ele vai ficar, tipo, confundido com o fluxo, né? Com o campo, e você não vai conseguir identificar direito. E aí eu fui corrigindo isso ao longo dos outros experimentos. Mas é esse o campo do primeiro imã. Aí eu tava tentando descobrir como arrumar.
Agora a gente vai passar para a parte 3D, pra gente... nesse caso dos ímãs, a gente vai fazer a parte 2D e em seguida já a parte 3D, para visualizar melhor. Aqui eu só passei para o 3D, dei o setup, vi se estava tudo certo, salvei. E passei para visualização dos resultados. Aqui eu estava selecionando o 3D errado, porque eu já tinha criado outro e aí ficou 2 e eu estava no errado. A peça estava em outro local. Aí agora deu certo de selecionar os vetores e o campo. Aí, como eu lembrei que tava muito escuro, né? Eu alterei primeiro a, transparência para visualizar melhor, a transparência do ímã. Aí eu consegui visualizar bem melhor os vetores. Criei uma animação só para ficar mais visível ainda como é o funcionamento do campo no ímã. Aí agora, como eu alterei a tonalidade, a transparência, deu para visualizar muito melhor o que é campo e o que é ímã, né? Então, deu para... ficou bem mais claro de conseguir identificar. Bom, agora a gente vai passar para o segundo ímã. A gente vai fazer exatamente a mesma geometria, então o início dessa construção do segundo ímã vai ser exatamente igual à primeira, à anterior, só que eu, em vez de reutilizar, eu fiz de novo do zero, e vocês podem ver que foi bem mais rápido, fui pegando a manha das ferramentas, porque eu sempre fico confusa e sempre me embaralho toda na hora de, principalmente, movimentar a peça nos eixos, eu fico toda... a peça fica rodando sem rumo. E com a prática a gente vai melhorando isso, principalmente porque a gente vai fazer várias simulações ao longo do período, do semestre. E então é bom sempre fazer do zero, até mesmo para evitar problemas também. Aqui eu estou usando de novo aquela ferramenta de repetir a geometria em diversos ângulos. Passei pro 3D, pro 2D de novo, perdão. E aqui vai começar a diferença do segundo. Na verdade, depois que fizer a região, né? A região de análise, novamente, foi a mesma coisa. Mas nesse, já adiantando um pouco o vídeo, a gente vai fazer as linhas de forma aleatória. Naquele anterior, a gente estava pegando do meio do ímã pro exterior, né? Tava sempre nas mesmas direções. Aqui não. Aqui cada linha vai ter uma direção diferente. Então, alterei novamente propriedades, material, coloquei o material do ímã. E aqui eu já alterei também a coloração e a transparência, para ficar desde o início, uma visualização melhor desde o início. Aqui, como eu falei um pouco adiantado,
Aqui vai começar a diferença desse para o outro imã. A gente vai começar a alternar as linhas de forma aleatória agora. Aleatória, assim, seguindo aquela imagem que eu passei no primeiro slide dos imãs, né? Demonstrando como que estava cada linha. Então, eu fui seguindo o mais próximo possível daquilo. Como não tinha uma referência, assim, de graus para saber, eu fui no olhômetro mesmo, como que tava o vetor, e eu fui fazendo o mais próximo possível. E vai ser o mesmo esquema, fazer um para cada pedacinho do imã, seguindo a orientação do exemplo. A diferença aqui também é que, como você muda, você altera o eixo, digamos assim, né? Você sempre tem que lembrar de voltar antes aqui pro global. Percebe que eu sempre coloco o vetor e volto pro global. Porque ele localiza, ele fica fixo no último que você fez. Então, se você colocar o vetor sem voltar para o global, ele vai ter direcionamento referente à última coordenada que você criou. Então, ele não vai ter a mesma de fato o que você quer. Então você sempre tem que colocar a coordenada para aquele imã e voltar para o global para ter a referência que você quer. Aqui eu já tinha feito todos e eu só conferi para ver se estavam todos do jeito que deveria estar. Lembrando que a gente segue pelo verdinho aqui, pelo X. Agora eu vou fazer a mesma coisa, relacionar cada retângulo com cada coordenada que foi criada. Aí uma dica é, em vez de você vir pela lista de componentes do seu objeto, você vem pelo próprio objeto. Então, você clica no pedacinho do imã que você quer e relaciona ele aqui do lado de propriedades com a coordenada que você quer. Porque aí você não se perde, você sabe exatamente onde você está. Dei o setup e verifiquei se estava tudo certo e salvei para a gente poder ir para a parte das simulações. Eu acabei editando e cortando a parte que carrega porque estava demorando um pouco e para não ficar muito longo o vídeo, já que tinham várias simulações, eu optei por cortar a parte de carregar. Mas depende, tem algumas que demoram um pouco mais do que as outras. Bom, podem notar que a gente já percebia algumas diferenças em relação às linhas de campo. Essas agora, estão expostas, né, de maneira bem aleatória, como vocês podem ver. A outra, ela seguia uma igualdade, né, em relação a cada pedacinho do imã. Essa não, ela tá bem espalhada. Novamente, mudando escala e coloração só para visualizar melhor. Agora a gente vai passar para os vetores de campo. Como vocês podem ver também, já deu uma diferença do primeiro. Depois, passei para o campo. Eu sugiro sempre que vocês apaguem o vetor para conseguir visualizar melhor o campo, que foi o que eu fiz a partir dessas simulações. Faça cada um de cada vez e quando começar um, você apague o outro. Aí eu vi que tinha ficado estranho, aí eu decidi fazer de novo para visualizar melhor. E esse é o campo do segundo imã. Passando para a parte 3D, a gente vai fazer as mesmas coisas. Aqui, como eu já tinha alterado no início, a cor e a transparência, eu só dei o setup e salvei. E depois iniciei a simulação, de fato, dos vetores e
e do campo. Aqui a gente consegue visualizar melhor ainda essa diferença em relação ao primeiro. O primeiro ele estava bem proporcional, digamos assim, e esse já está disposto de maneira aleatória. Aí o comportamento do ímã em relação à peça. E agora o campo. É igual ao 2D, mas com proporção agora, né? A gente pode notar isso. É o que se espera, né? No 3D é que seja igual ao 3D, mas em relação à profundidade. Passando agora para o nosso terceiro ímã. Novamente, vamos seguir a mesma estrutura. A mesma geometria, né? Passando para o 3D, 2D de novo. Colocando a caixa de análise, alterando as propriedades dela. Transparência e cor. Agora a gente está colocando no material do ímã. E alterando as propriedades de cor e transparência também. Assim como nos outros vídeos. Aqui a gente já começou a colocar as referências de novo, né, as coordenadas. E aqui, novamente, elas vão ter outros direcionamentos. E eu fui guiando de acordo com o exemplo também. Tentando fazer sempre o mais próximo possível. E lembrando sempre de voltar para o global para não tomar como referência a última coordenada que você criou. Veja que o objeto, ele rotaciona para a nova coordenada que você criou. Então, se você fizer, ele vai usar essa referência, não a que a gente está posicionada, né, XY. Agora, a gente vai relacionar cada uma delas com cada uma dessas coordenadas criadas com cada um dos pedacinhos do ímã. Tava conferindo para ver se estava tudo certo. E agora colocando cada um orientado. Conferindo para ver se tinha ficado tudo certinho. Agora vai dar o setup e salvar a peça.
Primeiras linhas de campo. Notem que já nessa a gente consegue ver um certo padrão, mas ainda diferente do primeiro que foi criado. Como aqui as do eixo, né? As de cima e de baixo e as da lateral, elas estavam assim. E as outras, elas estavam em pares, a gente conseguiu notar um certo padrão, diferente da anterior, que tinha um formato mais aleatório. E diferente da primeira, que era totalmente no mesmo padrão. E a gente consegue notar também uma diferenciação de cor maior, de intensidade, né? No campo do que a anterior. Passando agora para a parte 3D. Se eu salvei de novo, como eu já tinha alterado as propriedades, analisei e salvei. E uma animaçãozinha no 3D para notar como que ficou o campo e os vetores, né, no objeto. Passando agora para o nosso último imã, nossa última simulação de imã. Esse ele vai ter um formato diferente do outro, vão ser 5 quadrados em paralelo um ao outro. Em série, no caso, né? Foi a mesma situação. Primeiro criou o objeto, depois um campo, onde a gente vai analisar esse objeto. Alteramos as propriedades, como nos outros, tanto de transparência como de cor. Colocou o material no ímã. E que eu decidi mudar a cor também, porque eu acho que fica melhor para visualizar. Uma cor diferente do campo. Colocamos as propriedades da nossa região de análise. Agora vamos adicionar as coordenadas exatamente do mesmo jeito que a gente estava fazendo anteriormente. Aqui também a gente seguiu o padrão proposto no PDF, né, para cada uma dos ímãs. Depois de criar as coordenadas, eu verifiquei para ver se estava tudo bonitinho. Como aqui a gente não tem diferença do global, eu deixei não precisei alterar, como vocês podem ver, depois de fazer cada uma delas. Depois relacionei cada uma das peças com a respectiva coordenada criada. Dei o setup, analisei para ver se estava tudo certo e salvei. Para poder começar as simulações. Selecionei o plano. Primeiro coloquei as linhas de campo. Como a geometria é diferente, as linhas também vão ser diferentes, mas a gente consegue notar também como que funciona. Depois coloquei os vetores. Alterei a escala para poder visualizar melhor, só para poder visualizar. E modifiquei para o campo para visualizar melhor também. Fui para a parte 3D, salvei, dei o setup e salvei para continuar a simulação agora no 3D. Selecionei o plano de novo,
Coloquei os vetores. A gente pode notar que é bem parecido, né? Como a gente selecionou um plano, ficou bem parecido com o sugerido no 2D. Uma animaçãozinha pra gente entender como funciona. Passando para simulações com eletroímãs agora, primeiro no 2D, a gente vai utilizar a geometria que foi apresentada no PDF, que vai ser essa geometria, que vai ter a bobina no meio de cobre, vai ter uma região de vácuo e o material X que vai depender de qual tipo de material que é. Foi proposto fazer um com um condutor perfeito, 2 materiais paramagnéticos, 2 diamagnéticos, 2 ferromagnéticos, 2 de cada. Então, a gente vai utilizar o alumínio, o magnésio para os paramagnéticos, prata e cobre para o diamagnético e cobalto e ferro para o ferromagnético, que foram alguns dos exemplos também que a gente apresentou na parte da teoria. Como eu sou do grupo A, eu vou considerar um L de 20 milímetros para fazer o dimensionamento da geometria do objeto. Então, vamos começar 2D. Criei o primeiro retângulo, utilizando aquela proporção do meu grupo também, dimensionei. Depois eu criei o outro retângulo, levando em consideração também os 20 milímetros do meu grupo. Depois eu retirei um do outro, para fazer a região que vai ser a região de vácuo. Agora eu vou fazer outro retângulo com o mesmo dimensionamento do que eu acabei de retirar, que vai ser a região de vácuo. E por que é importante a gente retirar sempre um do outro? Porque quando você cria a imagem toda e você só considera. Porque no início eu errei muito, eu não estava entendendo o que eu estava errando, eu refiz várias vezes, porque eu estava fazendo só 3 retângulos. E eu não tava retirando, eu só estava acrescentando material. E aí, eu estava praticamente sobrepondo um material ao outro, e isso dava erro. Então, o que você tem que fazer é retirar toda aquela parte que vai ficar outro material e criar outra região para aquele outro material ficar. Então, depois que eu fiz tudo isso, Deus começou a dar certo as simulações. Aí eu tava alterando propriedade de cor e transparência também para visualizar melhor. Sempre que fica estranho de visualizar, eu altero essa propriedade, porque aí eu consigo visualizar melhor o que eu tô fazendo e qual o resultado que eu tenho que obter, de acordo com as referências, né? E é sempre legal vocês fazerem do mais escuro para o mais transparente, digamos assim. Porque aí você consegue ter várias linhas de visualização. Porque se você coloca o mais exterior escuro, você não vai conseguir identificar o que tá, tipo, digamos, dentro da outra peça, principalmente no 3D. Ali a gente criou aquela região de análise. Alterei as propriedades também. E coloquei a última região bem transparente. Mas como tava ficando, não tava dando pra perceber, eu alterei um pouco a cor também.
só para diferenciar o que era região e objeto, e o que não era. Agora eu alterei os materiais. Como proposto, o material do meio ele vai ser o cobre. E já adicionei a corrente, que vai ser de 500 amperes. Depois eu alterei a propriedade. E o primeiro foi, a gente vai considerar um condutor perfeito. Dei um setup para salvar. Salvei, agora a gente vai começar a analisar os nossos resultados. Selecionei o plano, que eu quero que os meus resultados apareçam. E primeiro as linhas de fluxo. Depois os vetores do campo. Eu gosto bastante de alterar as propriedades para ver que diferença que dá ou não. E qual fica melhor de visualizar. E depois eu coloquei o campo. E esse foi o nosso primeiro eletrônico. Como eles têm a mesma geometria, a partir de agora a gente só vai alterar o material como propriedade, porque vai ser a mesma coisa e a gente vai seguir o mesmo procedimento a partir de agora. A gente vai dar o setup depois de alterar as propriedades, salvar para ficar tudo certo e analisar. Aqui a gente colocou para o alumínio, que é o primeiro material paramagnético que a gente vai observar. E a partir de agora, a gente vai notar que o outro material ele vai ter o mesmo comportamento em relação aos gráficos de linha e de campo pro outro material paramagnético. Então, como eu estou mostrando já a simulação e o resultado, a gente vai notar que vai ser exatamente igual para cada tipo de material, independente da variação. Se eles têm a mesma categoria de materiais, eles vão ter o mesmo resultado em relação à análise de gráfico de vetor, de campo e de campo, né? Primeiro resultado. Apagando as linhas de campo. Para poder alterar. O próximo material é o magnésio e a gente vai notar exatamente as mesmas características dos nossos resultados, dos nossos gráficos. Como vocês podem ver, o mesmo gráfico de linha de campo, né, de esferas e do mesmo tom também, né, com a mesma intensidade. Depois os vetores, a mesma orientação.
E por fim, o mesmo campo também. Agora a gente vai passar para os materiais diamagnéticos, onde a gente vai usar a prata e o cobre. Primeiro a gente vai usar o cobre. E novamente, salvei a peça com as alterações feitas de propriedade. E agora eu vou analisar os resultados. Primeiras linhas. Notem que é parecido com o do anterior, mas eles vão ter intensidades diferentes aqui na parte de linha de campo. Intensidade de acordo com a coloração da escala, no caso, né? Agora o campo. Passando para o próximo material diamagnético, a gente vai colocar agora a prata. E antes de salvar, eu vou apagar os resultados anteriores, para poder salvar. Novamente, o mesmo resultado do anterior, como esperado, com o mesmo grau de intensidade, né, na coloração. O campo exatamente igual, os vetores de campo exatamente iguais também ao do cobre. E por fim o campo, que também se espera a mesma configuração. Como vocês podem ver, a mesma disposição. Que era o resultado esperado, né? Que tivessem o mesmo tipo de comportamento, já que são materiais de mesma categoria. Agora a gente vai passar para os nossos últimos tipos de materiais, que são os ferromagnéticos. Primeiro a gente vai fazer com cobalto. Salvei a imagem, sempre importante salvar as alterações que são feitas. Selecionei o plano. Aqui vocês podem notar, e no 3D também a gente vai notar essa diferença, de como muda para os materiais paramagnéticos e diamagnéticos as linhas de campo e o campo em si, né? Eles são um pouco diferentes dos dois outros materiais. E no 3D vai ficar mais claro ainda essa diferença. Apagando os vetores, só para deixar o campo visível. Vocês podem notar a intensidade, né? Como os materiais ferromagnéticos, eles são muito mais magnetizáveis, vocês podem ver que a intensidade, ele é muito maior nos materiais ferromagnéticos, ele ficou muito mais na tonalidade azul do que nos outros materiais apresentados. Aqui agora a gente vai passar para o ferro e a gente vai notar a mesma configuração nos gráficos que a gente vai plotar, né? Nas linhas e no campo.
a mesma configuração de tonalidade. Os mesmos vetores nas extremidades, principalmente, mais notável, né? E agora é o campo, exatamente como já se esperava, né? Agora a gente vai passar para os eletroímãs em 3D, e a única diferença vai ser realmente a profundidade, levando em consideração a geometria que foi passada. Então, aqui a gente vai ter a bobina de cobre e o material e o restante de análise de vácuo. E utilizando a mesma sequência, um condutor perfeito, um material paramagnético, depois materiais diamagnéticos e materiais ferromagnéticos, utilizando os mesmos materiais, até mesmo para servir de comparação os resultados. Então, colocando a simulação. Bom, aqui a única coisa que eu fiz foi, eu eliminei aquela região de vácuo de dentro para analisar melhor, e eu só passei aquela geometria do 2D para o 3D, assim como a gente tinha feito anteriormente. A primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar a corrente agora, porque no 3D a gente tem que ter uma corrente entrando e outra saindo, né? Então aqui vocês podem ver que eu mudei o posicionamento das correntes, e uma ficou entrando e a outra saindo, né? Na face do nosso cobre. Foi só isso a alteração. Depois eu salvei e agora a gente vai começar a nossa análise, né? Mudando apenas o material. Já tá no material do condutor perfeito, só que eu não consegui de maneira nenhuma fazer com que plotasse alguma coisa. Eu não sei qual foi o meu erro, eu tentei várias vezes mudar o material, ver se tinha alguma propriedade diferente, não consegui, aí eu passei para as outras simulações. Agora a gente vai começar com o alumínio, que é um material paramagnético. Novamente, só mudei, alterei a propriedade de material, dei o setup e salvei a peça, para a gente começar a fazer as análises. Primeiro os vetores de campo. Notem que são muito semelhantes ao 2D, devem ser, né? Agora eu passei para o campo. Notem também a intensidade das cores, que são exatamente iguais às no 2D, mas agora em relação à profundidade da peça, como se comporta, né? Agora a gente vai passar para o magnésio, que é o outro material paramagnético que a gente tem. Salvei a peça. E, novamente, vamos notar a mesma configuração de gráfico de vetor e campo para os materiais paramagnéticos, já que eles pertencem à mesma categoria de materiais. Como vocês podem notar, agora o campo. Exatamente igual. Excluindo para poder visualizar melhor. Excluindo os vetores para visualizar o campo melhor. Agora a gente vai passar para os diamagnéticos. Primeiro a gente vai prata. Fazer com a prata. Salvei. Como a gente viu no 2D, eles são bem parecidos, mas com os paramagnéticos,
só que eles possuem uma intensidade diferente aqui, né, no caso. Eles estão mais para o final do gráfico e o outro tinha tonalidades mais dispersantes, né, do que esse daí. Agora a gente vai passar para o cobre, que também é um material diamagnético. Salvei a peça. Como de se esperado, a mesma configuração. Vetores mais circulares e com intensidade exatamente igual. Agora o campo. Também igual e com a mesma intensidade. E disposto da mesma maneira também ao longo do objeto. Da região de análise também. Agora a gente vai passar para os materiais ferromagnéticos. A gente vai começar com cobalto. E lembrem que eu falei no 2D para notar a diferença, né? E aqui a gente consegue notar aquela diferença que eu falei. Que nas extremidades aqui do nosso material ferromagnético estava mais concentrado a tonalidade, a intensidade. E aqui a gente consegue ver exatamente isso no 3D com campo, né? E agora a gente vai ver os vetores. Como vocês podem lembrar, o nosso material ele estava todo laranjinha na simulação 2D, e aqui a gente nota exatamente onde está disposto os nossos vetores, né? Justamente nessa porção do material todo, que era exatamente onde estava aquela formação mais vermelhinha, né? Mais alaranjada. Agora a gente vai passar para o nosso último material, que é o ferro. E como já se é de se esperar, a gente vai notar exatamente a mesma configuração, tanto de campo como de vetor, e de tonalidade e intensidade também, quando a gente olhar a simulação. Ao longo das simulações, eu vou editando os que demoram mais para salvar, para não ficar muito tempo de vídeo. Aqui, exatamente igual os vetores e na mesma intensidade. E notem como eles estão dispostos ao longo da geometria também, né? Eles estão em paralelos, bem diferente dos outros que a gente conseguiu observar, que era mais aleatório. Aqui não, aqui eles estão todos em paralelos, os vetores de campo, mostrando como os ferromagnéticos eles são melhores condutores e mais eletromagnetizáveis. Agora a gente vai passar para a simulação do torque magnético, que é a nossa última simulação. Eu vou passar aqui direto. Essa simulação ela foi um pouco mais complicada. A geometria é uma geometria aparentemente simples, mas é muito complicado de você conseguir locomover a peça em relação aos eixos da maneira certa. Então, aí a gente criou primeiro um objeto com 12 faces, utilizando uma ferramenta também, moveu ela para a superfície, para cima, e aqui a gente vai fazer ela rotacionar. Então, a gente vai fazer que ela se multiplique em 36 vezes ao longo do eixo Y, como vocês podem ver, formando um arco no eixo Y, ao redor do eixo Y.
Eu acabei cortando algumas partes, porque eu realmente, a maioria, eu gastei umas 2 horas para fazer essa simulação, justamente por causa disso daí, ó. Porque eu tenho muita dificuldade em movimentar os eixos da maneira correta que me ajude. Então, eu demorei muito tempo para fazer o imã, a parte do imã, e colocar ele no local exato que eu queria e que ele tivesse que ficar. Então, eu acho que, como a ideia do vídeo é auxiliar, né, as pessoas que têm o mesmo interesse no assunto, acho que eu acabei selecionando as partes mais importantes do passo a passo para poder colocar e alguns erros que eu acho que são importantes de salientar para não repetir, mas coisas repetitivas e coisas que eu não estava conseguindo mesmo, eu acabei editando para poder otimizar o vídeo, né? Aqui a ideia era criar o imã e eu tava com dificuldade porque eu tava colocando ele no eixo errado, sem profundidade. Porque como eu coloquei numa visualização ruim, aí eu não tava conseguindo entender o que eu tava errando. Aqui na lateral, como vocês podem ver, tava tudo zerado. Aí ele não tava expandindo, ele tava ficando só em 2 eixos. E como eu tô no 3D, ele não tava. Aí, ó, ele não tava fazendo essa profundidade, ele tava ficando só no ZY, ele não tava expandindo pro X. Aí depois que eu alterei a. a a coordenada aqui, né, eu consegui ver a profundidade e entender melhor o que eu tava errando. Então, é importante você também posicionar na hora da construção, posicionar a peça de forma que ajude você na construção da peça que você está criando. Aqui foi só uma alteração de propriedade também, coloquei o material. O material do imã. Aí quando eu rotacionei, eu vi que ainda não tava do jeito que eu queria. E aí eu fui alterando o dimensionamento mesmo para ver qual era o tamanho ideal, de forma que ele ficasse um tamanho significativo do imã, que não foi passado, não foi solicitado, né? Então foi de maneira livre. E aí eu fui mudando tanto o dimensionamento dele para ver qual era o tamanho ideal. Então eu fiz vários testes até chegar no tamanho ideal, que seria tipo um imã que ficasse no meio sem. Que não fosse muito grande, mas também não fosse muito pequeno. E eu deixei essas partes porque eu acho importante a gente ir tentando, né? Aí eu cheguei na conclusão de que 0,5 era o ideal. Um cubo de 0,5. Aí ficou um tamanho bom. Essa parte eu também sofri muito para colocar ele no meio. Então tem uma ferramenta que você consegue mudar, movimentar a peça para onde você quiser. Então você pega no meio da sua peça e vai até o eixo que você quer que ele fique. Aí ele vai ficar centralizado, o meio da peça, o centro geométrico da peça com o eixo que você quer. Essa parte eu também tive muita dificuldade, que foi para colocar ele no meio, né? Do cobre, né, que vai circular. Então aqui é só você alterar ele de acordo com o eixo que ele tá. Aqui no caso ele tava no Y, então eu fui alterando o Y até que ele ficasse no meio da peça total do cobre. Essa parte eu fiz de acordo com as referências que foram dadas, o vídeo de referência. Aqui a gente vai usar aquela ferramenta de mudança de eixo para a gente rotacionar um pouco o nosso ímã. Então, para ele não ficar no mesmo eixo, digamos assim, a gente vai criar um eixo de referência e vai fazer com que vai rotacionar ele. No caso, eu rotacionei a 18 graus, mas é para ter uma referência, como eu usei referência o vídeo, para ter uma referência igual, né?
Então, aqui eu criei. Primeiro, eu trouxe as coordenadas para minha peça. Então, as coordenadas agora, elas não vão ser mais lá embaixo. Elas vão ser na minha peça. Como eu falei, é muito importante aqui no caso. Coloquei as coordenadas como sendo na minha peça. As coordenadas, eu movi as coordenadas para minha peça. E como eu falei, é importante a gente posicionar a peça de forma que ela te ajude na construção. Então, por isso que eu virei a peça para o sentido dos eixos que estão aparecendo aí, para poder facilitar. E utilizando novamente a ferramenta de alteração, de mover, eu movi ela a 18 graus do eixo, né? Então, ela ficou dessa forma. No meio da peça, mas inclinada a 18 graus. Aqui eu tô fazendo os terminais onde a corrente ela vai ser colocada. Onde a corrente vai passar, né? Coloquei uma corrente de 100 amperes. Vi que ela estava na posição certa que eu queria. Depois eu coloquei como parâmetro torque, que é o que a gente quer analisar. Relativo ao eixo Z. Alterei algumas propriedades e fiz uma caixa de análise. Depois eu só apaguei a visualização da caixa por questão visual mesmo. Dei um setup e fiz algumas alterações no setup, que é o que eu quero salvar, que vai ser importante para os nossos resultados. Depois eu coloquei o material do cobre, que eu tinha esquecido de colocar. Mudei propriedades de transparência, só por questão visual, e de cor também, para facilitar e ficar mais claro de ver. Mas o que não vai impactar nos nossos resultados. Já que os nossos resultados, eles vão ser gráficos, né? Eles não vão ser mais simulações visuais, digamos assim, de imagem. Salvei, dei o setup, que é muito importante. E agora a gente vai para o nosso gráfico, né? Em questão. Eu notei que deu muito parecido com os de referência. Como eu usei um dimensionamento diferente, aleatório, ficou muito pouco diferente, mas a silhueta do gráfico era exatamente essa que a gente queria, com essa configuração, e esse foi o resultado da nossa simulação de torque magnético. Coloquei para log e também obtive um resultado muito parecido, como esperado. Essas foram as nossas simulações. Foram 4 etapas de simulação ao todo. E a gente conclui que tanto a parte da teoria, principalmente a realização das simulações, né, também, ela foi extremamente importante para tentar entender e tornar possível a visualização do campo magnético e como que ele se comporta em diferentes situações, principalmente em diferentes tipos de materiais, né? Como a categoria dos materiais ela vai influenciar na visualização do campo magnético e como isso vai se tornar visível, né, para o estudante que muitas vezes não entende o que está acontecendo, qual é a diferença dos materiais, o que isso influencia. A gente sabe propriedades teóricas de cada um, mas a gente não consegue identificar na prática o que isso relaciona, né, com o nosso dia a dia na engenharia, né? Como é importante a gente entender os materiais nas construções da engenharia, enfim, em diversas áreas. Com isso eu concluo o meu trabalho e experimento 3, teórico. Eu deixo aqui algumas referências que eu usei, tanto para a parte da simulação como para a parte teórica. E eu me despeço agradecendo.